Olá, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Tá bom? Semana passada, no caso, na segunda-feira, né? Coloquei aqui para vocês um videozinho sobre os modelos atômicos e deixei uma atividade, na seção de atividades, sobre justamente esses modelos de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, né? Contando a evolução desses modelos até a gente chegar no que a gente conhece hoje sobre átomo, tá bom? Então, vamos começar nessa aula de hoje corrigindo a atividade que eu deixei aqui e depois a gente continua aprofundando o estudo do átomo, tá certo? Então vamos lá. Peguem aí a atividade de vocês para poder a gente ir corrigindo, tá bom? A primeira questão da atividade de vocês é: assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. E aí tem a frase: o modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica. Qual é a carga elétrica do núcleo? Exatamente, né? Positiva. Positiva. Que seria equilibrado por quem é que equilibra? Se aqui é carga positiva, quem é que vai equilibrar? Cargas negativas, né? E quem é que possui cargas negativas? O elétron, certo? Esse Ezinho com traço em cima significa elétron. De carga elétrica, já falamos. Qual é a carga elétrica do elétron? Negativa, tá? Que ficam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, qual é a alternativa aí que tem corretamente essa sequência? A alternativa D. Tem positiva, elétrons, negativa e eletrosfera, tá bom? A segunda questão. Ernest Rutherford, em 1911, realizou experiências bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas de carga positiva emitidas pelo polônio radioativo. A alternativa verdadeira, considerando as conclusões de Rutherford, é... Aqui a gente tem que ter atenção, porque a questão está falando de Rutherford, que propôs aquele modelo do núcleo positivo no centro, os elétrons em órbita elíptica ao redor, semelhante ao sistema solar, tá bom? Então vamos lá. A letra A. Estava definitivamente desvendado o interior de um átomo e, até hoje, seu modelo para átomo não foi questionado. Vocês viram na videoaula que eu deixei aí que foi questionado sim. Ele foi, na verdade, melhorado pelos postulados de Bohr, né? Já que ele apresentava algumas falhas. Então, essa a gente já sabe que está falsa. A letra B. Poucas partículas atravessam a lâmina de ouro, demonstrando que o átomo é maciço. Quem é que dizia que o átomo é maciço? Dalton, né? Então, a gente já sabe que essa alternativa também está falsa. A C. O núcleo do átomo tem carga negativa. A gente acabou de responder na primeira questão que o núcleo do átomo ele tem carga o quê? Positiva. Então, essa daqui também é uma alternativa falsa. Letra D. A massa do átomo está concentrada na eletrosfera, onde estão localizados os elétrons. A gente viu isso naquela aula que eu dei antes da avaliação e na videoaula que eu deixei aqui também do Bioexplica, fala que a massa do átomo está concentrada onde? No núcleo, não na eletrosfera. Então, essa daqui também é uma alternativa falsa. E a letra E diz: no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso, onde está concentrada sua massa. É a alternativa verdadeira, tá bom? Terceira questão. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figurinhas apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando-se o modelo atômico proposto por... Então, esse texto aqui, ó, eles falam uma coisa importante, que os elétrons, tá vendo, tem níveis de energia, que eles se movimentam entre esses níveis de energia. Quem foi que propôs o modelo atômico em que os elétrons estão arranjados em camadas com níveis energéticos? Justamente o modelo de Bohr, que é a alternativa correta.
E aqui, bem facinho essa questão, né? Relacione os modelos atômicos abaixo com os cientistas que o propuseram. A primeira imagem, a gente tem um modelo que considera o átomo como uma esfera maciça. Quem é que te propôs isso? Dalton. A segunda imagem, a gente tem o modelo que a gente conhece como semelhante ao sistema solar, né? Quem foi que propôs ele? Rutherford. E na terceira imagem, nós temos o modelo atômico do núcleo e dos átomos e dos elétrons divididos em camadas com diferentes níveis de energia. Quem foi que propôs isso? Bohr. E na última imagem nós temos aquele modelo conhecido como pudim de passas, em que você tem a massa positiva com alguns elétrons negativos encaixados. Quem foi que propôs isso? Thomson, tá bom? Bem facinho. E para finalizar a correção aqui da nossa atividade, relacione os nomes dos cientistas às alternativas a seguir. E aí tem Demócrito, Dalton, Thomson, Sedgwick e Rutherford. E aí a primeira frase é o descobridor do nêutron. Quem foi que descobriu o nêutron? Exatamente, Chadwick. A segunda frase. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar, ou seja, uma esfera maciça. Quem foi que disse isso? Dalton. Seu modelo atômico era semelhante ao pudim de passas. Acabamos de ver na imagem, na questão anterior, que foi Thomson. Ele foi o primeiro a utilizar a palavra átomo. Quem foi? Demócrito. E criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar, Rutherford, tá bom? Bem facinho é a nossa correção. Se alguém ficou com alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários, tá bom? Aí do fórum que eu vou respondendo e tirando as dúvidas. Pronto, vamos lá então. Já que a gente terminou a nossa correção, vamos ver um pouquinho sobre a estrutura do átomo. Quem lembra, a gente terminou a nossa última aula, lá antes da avaliação, com esse desenho aqui do átomo. Lembram? Algumas pessoas devem ter copiado no caderno. Então, a gente viu que o átomo, ele possui duas regiões, né? O núcleo e a eletrosfera. O núcleo, ele apresenta dois tipos de partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? São menores do que o átomo. A palavra átomo significa indivisível, porque quando ela foi criada, acreditava-se que o átomo era a menor parte possível de uma matéria. Porém, hoje a gente já sabe que existem estruturas subatômicas, tem o quanto, que a gente entra em física quântica, né? Que não é nosso assunto esse ano, mas para nosso nível aqui no ano fundamental, a gente precisa conhecer as estruturas subatômicas, que são três: próton, nêutron e elétron. No núcleo a gente encontra o próton e o nêutron, que são aquelas partículas que possuem massa considerável, tá? O próton possui carga positiva e o nêutron não possui cargas, ou seja, zero. Certo? Ele não possui cargas, ele não é nem positivo nem negativo. E por que a gente diz que essa estrutura, essa é a parte que tem massa? Porque a massa do elétron, que é aquela partícula que tem carga negativa, ela é desprezível. Quer dizer que ele não tem massa? Tem, mas é tão pequeno que a gente despreza. Vamos entender um pouquinho melhor sobre massa do átomo, certo? A gente utiliza a unidade de medida para medir massa de estruturas subatômicas, a unidade de massa atômica, que é expressa pelo U ou pelo UMA, certo? Por que a gente não utiliza grama, quilograma, miligrama, que é o que a gente usa para massa no nosso cotidiano? Porque essas estruturas subatômicas são tão pequenas que é praticamente impossível você trabalhar com números tão pequenos assim se utilizar grama. Observe aqui o que eu coloquei. Uma unidade de massa atômica, ela equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Pegue essa vírgula que está aqui e volte ela 24 vezes. E aí você vai ver o número tão pequeno que vai ficar. E a massa do elétron ainda é esse valor dividido por 1.800. Ou seja, é um valor muito pequeno, por isso que a gente considera desprezível. O próton e o nêutron têm uma unidade de massa atômica, e o elétron a gente considera desprezível, tá bom? Então, conhecendo a estrutura do átomo, que no núcleo é onde tem massa, próton e nêutron, e a eletrosfera é onde tem os elétrons, a gente vai entender um pouquinho sobre as grandezas atômicas, tá?
nós temos 5 grandezas atômicas. Uma forma de lembrar é essa sequência aqui, APZEN. Lembrando APZEN, você lembra as 5 grandezas atômicas. Quais são elas? Número de massa, que a gente escreve pela letra A. Número de prótons, P. Número atômico, Z. Número de elétrons, E. E número de nêutrons, N. O número de prótons e o número atômico é o mesmo, certo? O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, é o mesmo valor para os dois. Essa variável número atômico talvez seja das mais importantes. Por quê? Porque ela é a identidade do átomo. O que é uma identidade do átomo? É aquilo que identifica ele. Se um átomo de um elemento tem 7 prótons, ou seja, o número atômico 7, ele só pode ser nitrogênio, não pode ser nenhum outro elemento, tá bom? Se ele tem o número atômico 9, ele só pode ser flúor, ele não tem como ser nenhum outro elemento. Cada elemento químico tem o seu número de prótons específico, por isso é que o número atômico é a identidade do átomo. Se eu for viajar para o espaço e aí em algum planeta eu encontrar um átomo que possua 11 prótons, número atômico 11, eu tranquilamente posso afirmar que ele é um átomo de sódio, porque só o sódio possui 11 prótons, certo? Então, isso que diferencia um elemento químico do outro. Uma outra variável bem importante é aqui, ó, número de massa, certo? O número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, porque a gente viu naquela outra tabelinha ali que só quem tem massa é próton e nêutron, massa considerável. Então, é a soma dos dois, você tem o número de massa do átomo, a massa atômica. Como é que a gente determina isso? Toda vez que a gente representa um elemento químico, a gente utiliza as letras. Lembra que já falamos disso? Que as letras são os símbolos, que são aquelas letrinhas que estão lá na tabela periódica, que a gente vai ver em breve. Então, a gente tem o símbolo. E aí, no lado esquerdo desse símbolo, você vai ter 2 números. O número superior aqui em cima é o número referente à massa atômica, certo? É o número referente à massa atômica. Bota aqui A. E o número que vem na parte inferior, ele representa o número atômico. Então, vamos ver cada uma dessas grandezas aqui do F, que é o flúor, tá bom? Qual é o número de massa do flúor? Aqui, 19. Qual é o número de prótons? 9. Qual é o número atômico? 9 também, que é a mesma coisa. E qual é o número de elétrons? E agora complicou. Olhando aqui, como é que eu sei qual é o número de elétrons? Todo átomo, na sua forma estável, o número de prótons, o número atômico, é igual ao número de elétrons. Então, se eu tenho 9 prótons, eu tenho 9 elétrons. E o número de nêutrons? Complicou mais ainda. Como é que eu vou saber o número de nêutrons? Olha a nossa formulazinha aqui. Se número de massa é igual a número de prótons mais nêutrons, obviamente o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número de prótons, o número atômico. Só chegar aqui. Se eu tenho A e tenho Z, eu acho N. A menos Z. 19 menos 9, 10. Então, o número de nêutrons é 10. Vamos agora para o sódio. O sódio, qual é o número de massa? 23. Qual é o número de prótons e número atômico, que é a mesma coisa? 11. O número de elétrons. Se eu tenho 11 prótons, eu tenho 11 elétrons. E o número de nêutrons? 23 menos 11, 12. 12 nêutrons, tá bom? Mas, apesar de eu ter dito a vocês que o número de prótons ele é igual ao número de elétrons, isso acontece somente, ó, botei aqui, chama bastante atenção, somente se o átomo for neutro. O que é uma coisa neutra? Uma coisa que o número de cargas positivas e negativas são iguais, elas se anulam. Se eu tenho 5 cargas positivas, eu tenho 5 negativas, e eles se anulam, eles ficam um átomo neutro, que é o que a gente normalmente chama de átomo, porque quando o átomo ele não está neutro, ele tem cargas positivas ou cargas negativas a mais, a gente chama isso de íon, tá bom? Então, vamos entender o que acontece.
Aqui a gente tem um modelo atômico com os átomos de diferentes níveis de energia. E vocês viram na videoaula que eu deixei aí que o elétron ele se movimenta, tá? Para a gente aqui, para o nosso entendimento, somente os elétrons se movimentam, tá bom? Ele pode mudar de nível, de camada aqui, energética, ou ele pode também sair do átomo. O átomo pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons, certo? Esse elétron aqui, ele pode deixar o átomo. E aí, nesse momento, vai desbalancear as cargas positivas e das negativas. Vamos dizer que aqui tenham 10 átomos, 10 prótons, que são positivos, 10 elétrons, que são negativos. Quando um elétron sai, vai ficar 10 prótons e 9 elétrons. Não está mais neutro, não está mais equilibrado, tá? Assim como ele pode perder, ele também pode ganhar. E aí ficar com 10 prótons e 11 elétrons. Toda vez que isso acontece, ó, o número de prótons ele é diferente do número de elétrons. E a gente tem a formação de íons, tá bom? Nós temos dois tipos de íons. Íons de cargas positivas e íons de cargas negativas. Então, acompanhe aqui, tá bom? A gente tem um átomo, ó, na sua forma estável, bonitinho, o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Então, vamos desenhar aqui, ó. Nesse caso, a gente tem aqui 3 prótons e 3 elétrons. E aí, o que é que aconteceu com esse átomo? O que aconteceu com esse átomo? Que ele perdeu um elétron. No momento em que ele perde um elétron, ó para aqui, a gente tem sobra de carga positiva. A gente vai ter mais carga positiva do que carga negativa. Nesse momento, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. E você tem a formação de um íon chamado cátion. Só que pode acontecer também, ó, desse átomo que estava estável, 3 prótons e 3 elétrons. Tá vendo? Ele estava estável. Era um átomo em que o número de prótons e elétrons era o mesmo. E aí o que é que pode acontecer? Ele pode, ó, ganhar elétrons. E aí quando ele ganha elétrons, você vai ter um excesso, ou ele ganha prótons, desculpa. Eita, volta tudo aí, que eu embolei a situação toda. Deixa eu até apagar aqui, ó. O que é que pode acontecer com ele? Ele tá ali estável, bonitinho, e aí ele ganha elétrons, certo? Já que os prótons a gente não ganha nem perde próton, a gente só ganha ou perde elétron, tá bom? Então ele ganhou um elétron. O que é que aconteceu agora? Ele tem um excesso de carga negativa, ele tem mais carga negativa do que positiva, ou seja, o número de prótons é menor que o número de elétrons, formando assim um átomo que a gente conhece como ânion, tá bom? E aí, como é que a gente representa esses íons? Da mesma forma que representa os átomos. Olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter o símbolo, certo? Vamos ter aqui, ó, símbolo. No caso do Na, sódio, o F, flúor, os mesmos exemplos que eu usei ali antes. Aqui em cima, o número de massa. Aqui embaixo, o número atômico. Exatamente a mesma coisa. Só que o que é que muda? Aqui no lado direito, você vai ter o símbolo indicando qual é o tipo de carga que ele tem em excesso. Nesse caso aqui, se o sódio ele perder um elétron, tá vendo? Ele tem um próton a mais, então ele tem mais um. Se ele tivesse aqui, ó, mais outro próton, aqui seria mais 2. O único número que eu não preciso escrever é 1. Se ele perdesse mais um elétron, o que é que ia acontecer aqui? Ia sobrar 3 prótons, seria mais 3, certo? Mesma coisa com o ânion. Ele aqui ganhou um elétron, menos 1. Se ele tivesse ganhado 2 elétrons, seria menos 2. Se ele tivesse ganhado 3 elétrons, menos 3. A gente representa da mesma forma que o átomo, mas a gente indica aqui, ó, se ele ganhou ou se ele perdeu elétrons, tá bom? Explicando então agora o que são as grandezas atômicas e como elas são determinadas, são mostradas em um íon, vamos fazer esse exercíciozinho aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos determinar cada uma daquelas 5 grandezas, ápice, para todos esses íons que estão aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro íon, o cálcio, tá? Qual é o número de massa do cálcio? O número de massa é o maior número lá do lado inferior ou do lado esquerdo. Qual é esse número? 40. Então, o número de massa, 40.
Número de prótons. Qual o número de prótons? Número de prótons e número atômico é a mesma coisa, né? É esse menor número aqui do lado esquerdo. Então, 20 e 20. Qual é o número de elétrons? Se estivéssemos falando de um átomo estável, Z era igual a E. Ou seja, se tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Só que aqui é um íon. Ó, esse mais 2 aqui representa o quê? Representa que esse átomo ele perdeu 2 elétrons, certo? Se ele perdeu 2 elétrons, quantos elétrons ele tem agora? Ele tinha 20, perdeu 2 elétrons, ele agora tem 18. E o número de nêutrons, a gente viu que o número de nêutrons é o número de massa menos o número atômico, ou seja, A menos Z. 40 menos 20, 20. Dá um tempinho aí para o vídeo, tentar responder o do ferro e do nitrogênio, depois dá o play para poder ver a correção, tá bom? Então, vamos lá. O ferro, vamos começar pelo número de massa. Qual é o número de massa do ferro? Bem fácil, né? Já vem lá em cima escrito 56. O número de prótons, também bem facinho, 26. O número atômico, a gente sabe que é a mesma coisa, então também 26. O número de elétrons. Então, se fosse um átomo estável, seriam 26 elétrons, que é igual ao número de prótons, mas é um íon. Tem aqui mais 3, isso significa então o quê? Que ele perdeu 3 elétrons. Se ele perdeu 3 elétrons, ele tinha 26 e perdeu 3 elétrons, agora ele tem quantos? Obviamente, 23. E o número de nêutrons? A menos Z. 56 menos 26. E 3 bonito. 30, tá bom? E vamos lá para o nitrogênio. Número de massa do nitrogênio. Facinho, lá em cima tem escrito 14. Número de prótons, também fácil, 7. Número atômico é a mesma coisa, 7. O número de elétrons. Se ele fosse estável, ele teria 7 elétrons, mas aqui ele é um íon, ó, um ânion. Esse menos 3 significa o quê? Significa que ele ganhou 3 elétrons. Muito difícil escrever nisso, viu? Letra horrorosa. Ganhou 3 elétrons. Então, se ele tinha 7 e ganhou 3, obviamente, agora ele tem 10. E o número de nêutron? A menos E, 14 menos 7, 7. Tá vendo como é fácil? O que é que a gente tem que prestar atenção? Que o sinal que vem no íon é oposto à operação que eu vou fazer. Se tem aqui cálcio mais 2, eu não vou somar 2 elétrons, eu vou diminuir 2 elétrons, porque significa, ó, que ele tinha o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, e ele perdeu esses 2, agora está sobrando mais 2, certo? Então, se está mais 2, eu faço, perdeu 2. Se está menos 3, como é que eu faço? Ganhou 3. É o oposto. Você lembrando disso, que é o oposto, você não se confunde e não erra, tá bom? Então, meus amores, agora que a gente já expliquei um pouquinho sobre o átomo, o que é o átomo, as estruturas que formam o átomo, certas partículas subatômicas. Vou deixar lá na seção de atividades alguns exercícios sobre isso, sobre essas grandezas, para vocês irem identificando, para na próxima semana eu poder já colocar um vídeo aqui em que a gente vai aprofundar no estudo da tabela periódica. Para entender tabela periódica, a gente tem que entender essas grandezas atômicas, principalmente número atômico e número de massa, certo? Não fiquem desesperados que esse assunto é praticar, tá bom? Vou deixar a atividade aqui. Próxima semana mais atividade, também atividade no livro para a gente ir aprendendo direitinho, tá bom? Beijo, até a nossa próxima aula.